Certa vez, irmãos, um professor de um estudo bíblico, ele pediu para que um aluno citasse 2 grandes problemas que a igreja vivia. E esse aluno, de uma maneira bem mal educada, ele estava mal-humorado, ele vai olhar para o professor e vai dizer assim: olha, eu não sei e também não me importo. O professor, com muito jogo de cintura e muita sabedoria, vai olhar para o aluno, vai agradecer ele pela sua contribuição e vai dizer: de fato, a sua resposta revela 2 grandes problemas vividos pela igreja: a ignorância e a apatia. E é sobre um desses problemas que nós vamos tratar hoje. A apatia, que é um sério problema vivido pelo mundo todo e que, infelizmente, tem atingido muitos servos de Deus. Todos que experimentam os benefícios do reino deveriam, naturalmente, responder a esse chamado de maneira entusiasmada, disposta. E nós temos nas Escrituras diversos exemplos de pessoas que demonstraram uma vitalidade espiritual após receberem o chamado para participar do reino de Deus. Um exemplo clássico que nós podemos lembrar é de Pedro e João, quando eles são presos pela primeira vez, e eles são impedidos pelo sacerdote de falar a respeito de Jesus, e Pedro vai virar para o sacerdote e vai dizer: julgas isso certo? Como que nós vamos deixar de falar sobre as coisas que vimos e ouvimos? Para Pedro, era impossível ser indiferente depois de ter visto e ouvido tudo aquilo que ele viu e ouviu de Jesus. E para nós, da mesma forma, é praticamente impossível a gente se tornar indiferente à mensagem de Jesus, às coisas que temos recebidos no reino de Deus, a graça do perdão dos pecados pela morte de Jesus. Mas, infelizmente, nós temos até mesmo nas Escrituras exemplos de pessoas que negativamente não responderam com entusiasmo o chamado para servir. Foram apáticos, indiferentes, complacentes e também condenados por Deus. E o exemplo mais claro dessa apatia foi dado por uma das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Uma igreja que vivia numa cidade muito próspera, muito rica, uma cidade conhecida por produzir lã, roupas de lã, que exportava para todos os lugares à sua volta. Um país, uma cidade que tinha um centro médico, um centro de medicina muito avançado para a sua época e que produzia uma espécie de colírio para curar doenças oftalmológicas. Era uma cidade muito, muito rica, uma das mais ricas da sua região. E uma grande característica dos habitantes dessa cidade foi revelada aqui por Jesus na carta de João, nessa revelação do Apocalipse. Jesus vai dizer que esses homens: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Essa era uma característica da igreja de Laodiceia. Eles eram autossuficientes. Eles tinham na própria riqueza a autossuficiência de dizer que não precisavam de ninguém. Um evento histórico que vai acontecer com Laodiceia e que vai exemplificar muito bem essa autossuficiência foi um terremoto que vai atingir a cidade em meados do 1º século e vai destruir completamente a região e a cidade de Laodiceia. E porque era um centro comercial muito importante e estratégico para a região, Roma
vai se oferecer para reconstruir aquela cidade. Só que os laodicenses, bem orgulhosos, vão recusar a ajuda de Roma e vão dizer: nós vamos reerguer as cidades com as nossas próprias posses, às nossas próprias custas. Nós não precisamos de ninguém. E, infelizmente, a igreja que estava dentro dessa cidade foi influenciada por essa cultura de achar que não precisa de nada e de ninguém. E isso resultou numa igreja morna, apática, sem vida, para não dizer morta. Na época que o Apocalipse foi escrito, a igreja de Laodiceia já tinha por volta de 30 anos. E, ao que tudo indica, o que nós vemos, é que eles não aproveitaram esse tempo para buscar o aperfeiçoamento da fé, o crescimento espiritual. Pelo contrário, eles se mantiveram estáticos, letárgicos, parados. E Jesus vai dizer para eles: eu conheço as tuas obras e sei que você não é nem quente nem frio, ou nem frio e nem quente. Não é difícil a gente entender por que Jesus gostaria que a sua igreja fosse quente. Obviamente, Jesus quer que os seus servos sejam zelosos, fervorosos na fé. Mas uma dúvida sempre vem à nossa mente: por que Jesus preferiria que eles fossem frios ao invés de mornos? Afinal, a gente sempre é tentado a pensar que parece ser melhor ser cristão, ainda que parcialmente envolvido na obra, do que ser um não cristão. Duas coisas a gente precisa pontuar e a gente precisa entender. Uma delas é que a gente não pode descartar a ideia de que Jesus aqui não esteja colocando conceitos opostos, positivos e negativos, sendo quente algo positivo e frio algo negativo. Porque o que é ruim aqui para Jesus é ser morno. É ser morno. Mas nós também não podemos descartar a hipótese de Jesus estar dizendo assim: olha, há mais chances de salvação para um homem que sequer finge ser cristão do que para um cristão morno e apático que está dentro da igreja. Usando exemplos da Bíblia, há mais chances de arrependimento para Saulo, que persegue a igreja, que luta contra a igreja, do que para Judas, que andou com Jesus, que sentou à mesa com Jesus, que foi contado como um dos seus apóstolos, mas que respondeu ao chamado de Deus com apatia e mornidão. Talvez o que Jesus esteja querendo dizer para a igreja de Laodiceia e para nós é que há mais chances de salvação para Saulos do que para Judas, que ainda existem no meio da igreja. E eu preciso tomar cuidado para não ser um. Quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Uma das declarações mais fortes que Jesus fez: estou a ponto de expelir vocês da minha boca. Os laodicenses talvez estivessem satisfeitos com a sua própria condição espiritual, achavam que não precisavam de nada, mas Jesus não estava nada satisfeito. Nada satisfeito. Eles achavam que talvez por frequentar um grupo cristão, tudo estava resolvido. E Jesus vai dizer: eu estou a ponto, estou quase, está aqui, ó, na garganta.
estou quase botando vocês para fora, por conta da sua apatia no reino de Deus, por conta da sua mornidão, por conta da sua complacência. Não é difícil entender por que Jesus estava a ponto de colocar esses homens para fora. Eu não sei se você já tentou tomar água morna, mas tomar água morna é um dos métodos para induzir o vômito. Água morna não serve para nada, para absolutamente nada. Ela não tem serventia nenhuma. Enquanto a água fria ou a água quente serve, cada um tem as suas propriedades, suas características, a água morna não serve para nada. Assim como o servo morno não serve nada. Para Jesus, um servo morno é improdutivo, infrutífero, e ele está a ponto de vomitar da sua boca. E nós não podemos nos enganar que a apatia não é apenas um estado espiritual, mas é uma doença. É uma doença que se espalha. Porque hoje, peço desculpa a quem discorde, mas hoje a regra no cristianismo é a apatia. E as pessoas que têm entrado no cristianismo têm achado que isso é normal. E por isso é uma doença. É uma doença porque transmite para todas as outras. Bom, eu vejo todo mundo sendo apático e morno, não se envolvendo no trabalho, não orando uns pelos outros, não buscando servir uns aos outros. Por que eu vou ser? A regra é a mornidão. Mas a mornidão é uma doença. A indiferença é uma doença. Quando estava refletindo sobre esse tema, eu me lembrei de um filme, e eu acho que alguns de vocês assistiram, o filme Patch Adams, sobre aquele médico que inventou um novo método, e a partir desse método foi criado os Doutores da Alegria. Existe um filme que conta a história desse homem, protagonizado por Robin Williams, né? Muito bem. E eu me lembro de uma cena, é a cena que mais me marcou. Eu não lembro de mais nada praticamente do filme, mas dessa cena eu não me esqueço. Ele está sendo julgado por uma comissão de médicos que iriam julgar se ele deveria se formar ou não. Para a medicina tradicional, o novo método criado por Patch Adams causava risco aos pacientes. E aí, havia uma comissão, uma grande bancada, e ele estava ali sendo julgado, quando um dos médicos vira para este homem e diz assim: você chegou a pensar que um dos seus pacientes pode morrer por conta desse seu novo método? E aí o Patch Adams vai virar para esse rapaz e vai dizer assim: senhores, a morte não é a inimiga. Se nós vamos combater uma doença, vamos combater a mais terrível de todas, a indiferença. E eu não me esqueço quando ele falou isso, porque de fato a indiferença é uma terrível doença, e é uma terrível doença principalmente no seio da igreja, quando as pessoas acham que a apatia é algo absolutamente comum, que a mornidão é o estado natural do cristão, quando na verdade Jesus espera servos fervorosos e fiéis, zelosos, que buscam o reino em primeiro lugar e se dispõem ao sacrifício vivo tão esperado por ele. Não sacrifício pela metade, não um sacrifício parcial, mas um sacrifício por inteiro, um sacrifício que seja agradável aos olhos de Deus. E com indiferença, com apatia, não se pode entregar um sacrifício agradável a Deus.
Podemos estar aqui louvando ao Senhor, entoando cânticos, lembrando de Jesus na ceia, oferecendo a Ele as nossas posses, tudo o que nós temos, mas se não tiver fervor, se não tiver zelo, se a nossa adoração for apática, se o meu sacrifício for apático, Jesus está a ponto de nos vomitar da sua boca. Porque uma adoração apática, um serviço apático para Jesus tem o mesmo efeito do que a água morna tem para o estômago. Causa náuseas, enjoo, ele não consegue suportar um cristão indiferente. A doença da indiferença causa dois grandes problemas que dificulta ainda mais a recuperação do cristão apático. Primeiro, a improdutividade. O cristão apático não produz conforme ele foi chamado para produzir. Segundo, o cristão apático, ele não percebe a sua condição espiritual. Ele simplesmente é atingido por uma cegueira. Ele não consegue reconhecer que ele está doente. Ele não consegue perceber que ele está passando por um problema. E isso dificulta ainda mais para que esse homem volte a ser zeloso e fiel, como um dia talvez ele foi lá no início. A igreja de Laodiceia tinha uma visão completamente distorcida da sua condição, do seu estado. Eles olhavam para si mesmo e pensavam: não precisamos de nada, está tudo muito bem, obrigado. Talvez se alguém perguntasse para um laodicense: como você está? Está tudo ótimo, maravilhoso, sou um rapaz abençoado, minha família vai à igreja, eu leio a Bíblia, estudo as Escrituras, minha família é abençoada, tenho tudo o que preciso, está tudo ótimo. Mas Jesus vai dizer para eles em alto e bom som: pois nem sabes, nem imaginas que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Isso era resultado da apatia desses irmãos que não conseguiam enxergar a sua fé morna, o seu serviço morno, o seu estado de mornidão. Jesus olhou para aquela igreja, assim como já havia olhado para as outras, e viu nela membros indiferentes, complacentes, mais preocupados com seus planos pessoais, mais preocupados em satisfazer as próprias necessidades, do que buscando o aperfeiçoamento da sua fé, o amadurecimento da fé, o crescimento espiritual. É difícil, talvez, admitirmos, mas infelizmente a Igreja de Deus, e eu digo a Igreja no geral, ela tem sido tomada pela apatia. E eu temo, honestamente, que nós estejamos na mesma condição que a igreja de Laodiceia, quase sendo vomitados por Jesus. Uma coisa a gente pode ter convicção: nessa escala de temperatura, nós não somos frios. Não somos frios. Estamos aqui. Poderíamos estar na praia, né? Muito bem, hoje é um dia de sol, pelo menos até agora. Poderíamos estar, sei lá, num churrasco. Poderíamos estar até dormindo. Mas decidimos vir para cá, cultuar a Deus, adorar ao Senhor, louvar a Deus, lembrar de Jesus, o nosso Salvador. Mas uma pergunta ainda cabe. Eu posso não ser frio, mas eu ainda posso ser morno.
e eu ainda estou, aos olhos de Deus, muito aquém daquilo que eu deveria ser. Afinal, será que todos nós temos sido indiferentes em relação às necessidades que há na igreja e que há no mundo? Será que somos indiferentes ao serviço que nós devemos prestar a Deus? Será que somos indiferentes ao papel que nós temos como membro do corpo de Cristo? Será que somos indiferentes ao servir uns aos outros? Será que estamos sendo indiferentes em relação ao orar uns pelos outros? Se nós parássemos para pensar em todas as tarefas, todas as nossas responsabilidades no reino, eu acredito que todos nós vamos encontrar alguma apatia em nós, em algum grau, em algumas dessas tarefas todas. Alguma apatia, mesmo que seja pequena, pode até ser grande, pode ser até em todas essas tarefas, essas obrigações. Eu leio a Bíblia, estudo, vou às reuniões da congregação, busco ser um bom exemplo, mas confesso que a apatia às vezes toma conta de mim e eu deixo de ter o entusiasmo que seria natural de alguém que recebeu simplesmente a salvação. E eu suspeito que eu não seja o único aqui nessa manhã a me sentir assim. Muitas vezes apáticos, muitas vezes indiferente, pelas razões mais variadas, pelas justificativas mais variadas. Mas em todas as nossas justificativas que um dia nós pensamos para ser apáticos e indiferentes, em nenhuma delas nós encontramos Jesus. Jesus nunca dá razões para que nós sejamos apáticos. Nunca. Pelo contrário, ele dá exemplo de como ser fervoroso, de como ser uma pessoa que se entrega completamente para a vontade de Deus. E é isso que nós devemos buscar. Ainda que desanimados por diversas coisas, pelo andamento dos trabalhos da igreja, se decepcionando com alguns irmãos, assim como alguns irmãos se decepcionam conosco, são diversas razões que podem tornar o cristão apático e indiferente, mas nenhuma delas vale a pena, e nenhuma delas está Jesus. Jesus nunca nos decepciona, e por isso não podemos ser apáticos. Agora, uma pergunta nós devemos fazer: se corremos o risco da apatia, da mornidão, o que nós devemos fazer para ou não cair na mornidão, ou voltar para a temperatura ideal, que Deus pode olhar para nós e dizer: não, me agrado de você? Gostaria de ler o que já foi lido, mas só para reforçar. Capítulo 3, verso 18, Jesus vai dizer assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Talvez, dentre as
diversas orientações e conselhos dados por Jesus, nós podemos focar em 3. Primeiro, arrepender-se é o primeiro passo para mudarmos de temperatura, para sairmos da mornidão, da apatia, para o entusiasmo e para o fervor próprio do servo de Deus. Precisamos reconhecer a nossa condição. E é isso que a igreja de Laodiceia não fazia. Tinha dificuldade de olhar para si e ver o quanto ela era apática, o quanto ela era insuficiente, porque havia sido tomado pela cegueira. Ponto 2. Devemos abandonar a indiferença, mudar de atitude, reavivar o entusiasmo, e aí Jesus vai dizer: "Sê, pois, zeloso, sê, pois, zeloso, seja zeloso." E zelo significa cuidado, zelo significa solicitude, estar de prontidão, zelo significa seriedade, levar os trabalhos do reino com seriedade, conduzir os trabalhos do Senhor com seriedade, ser um cristão com seriedade. Um cristão não deve ser letárgico, mas cheio de zelo. E Jesus vai dizer: arrepende-te e busque novamente esse zelo, que talvez um dia você tenha perdido no meio do caminho. E terceiro ponto, terceiro conselho dado por Jesus. Os laodicenses haviam colocado Jesus do lado de fora da porta, e Jesus batia insistentemente para que eles pudessem deixar Jesus entrar, porque Jesus, ele quer entrar, ceiar conosco e ter comunhão. E esse é o terceiro conselho dado por Jesus: reaproxime-se de mim, porque é impossível que a panela com água, quando está próxima do fogo, deixe de ferver. É impossível. Mas tire a panela do fogo e deixe ali ela por um tempo. Mais alguns minutos e ela vai estar morna. E Jesus vai dizer: volte a ter relacionamento comigo. Volte a ter comunhão comigo. Eu posso dar a temperatura exata para você. Eu posso dar o entusiasmo, o zelo que você precisa ter para ser um servo de Deus. E isso podemos fazer de diversas formas, por meio do estudo da Bíblia, por meio da prática cristã, por meio do serviço na igreja. Buscar sempre relacionamento com Deus vai nos manter quentes no reino. Nunca mornos, nunca pelo meio do caminho. Portanto, amados, a apatia espiritual é um problema, é uma doença, tem atingido seriamente a Igreja de Deus, mas que existe cura, existe solução. E Jesus está dizendo: primeiro, veja a sua condição. E isso ninguém vai poder fazer por você. Faça você mesmo o autoexame, a autorreflexão e veja se você tem sido morno no reino, apático, adormecido. Tenha zelo pelas coisas de Deus. Deseje intensamente estar servindo ao reino de Deus, servindo aos irmãos, amando uns aos outros, orando uns pelos outros. E terceiro, se aproxime cada vez mais do nosso Criador, porque dessa forma, o amor que nele vive também vai viver em mim. O fogo que nele queima também vai queimar em mim. Por isso precisamos nos aproximar do nosso Deus. Na carta à igreja de Laodiceia, Jesus não vai repreender aquela igreja por
nenhuma doutrina errada, nenhum pecado de imoralidade. Também não condenou eles por prática idólatras, que nós achamos sempre tão condenáveis. Isso sim é pecado. Isso sim é pecado, imoralidade, idolatria. Jesus não vai condenar eles por isso. Jesus vai condenar eles pela sua apatia repugnante. Que possamos tomar cuidado, que a apatia repugnante que havia em Laodiceia não tome conta de nós. E que Deus nos ajude a manter sempre o fervor que é próprio do servo de Deus. Deus nos abençoe.